As medidas de auxílio aos exportadores apresentadas pelo governo chegam ao Congresso com promessa de apoio e discussão rápida. Mas parte da oposição alerta que o plano pode não ser suficiente para compensar os prejuízos do tarifaço. Reportagem de André Anelli. A medida provisória que libera 30 bilhões de reais foi o mecanismo encontrado pelo governo federal para compensar prejuízos de exportadores afetados pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Os recursos devem ser usados para novas linhas de financiamento, prorrogação dos prazos de suspensão dos tributos para o regime aduaneiro especial que isenta de tributos a compra de insumos usados na industrialização de produtos exportados, ampliação e modernização da garantia à exportação, adiamento do prazo de vencimento de tributos e autorização para a compra, pelo poder público, de alimentos que deixaram de ser exportados. Apoiadores do presidente Lula elogiaram a medida, como o senador Rogério Carvalho. Essa medida vai minimizar o dano causado pelo tarifaço. Isso significa que vai abrir linha de crédito, significa diminuir a tributação para quem exporta, principalmente os pequenos produtores, os pequenos exportadores, aqueles que são pequenos produtores, que vão dobrar essa isenção, e os exportadores para os Estados Unidos vão ter esse benefício que era só para os pequenos. Além disso, uma busca por novos mercados para poder ter uma solução definitiva caso não tenhamos uma negociação a contento em relação às tarifas impostas pelo governo americano. De acordo com o Palácio do Planalto, o tarifaço imposto pelos Estados Unidos representa um grave e inesperado obstáculo para os exportadores brasileiros, com potencial de causar prejuízos à balança comercial do país, à produção nacional e à manutenção de empregos. Segundo o Poder Executivo, as sanções norte-americanas podem ter efeitos devastadores sobre setores específicos e exigem uma resposta rápida e adequada. Para a oposição, a medida compensatória é justificável, mas não pode ser permanente, como alegou o senador Marcos Rogério. É uma medida paliativa, cara para o contribuinte e que não resolve o problema de forma estruturante, né? Agora, ela é necessária em face dos prejuízos que serão percebidos, né, por uma série de segmentos do setor produtivo brasileiro. Agora, o que o Brasil realmente precisa, além de diversificar, né, a sua relação comercial com outros países, buscando novos mercados, mas nesse caso em particular, o governo precisa ter a capacidade de sentar à mesa, discutir com seriedade essa crise que foi gerada com o governo americano para resolver o problema. A MP tem a aplicação imediata e precisa ser confirmada pelo Congresso Nacional em 120 dias. A base de apoio acredita na aprovação. Isso requer uma conversa dos presidentes, do líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, com os líderes partidários, para definir, junto com o presidente do Senado e da Câmara, presidente da comissão e relator da comissão mista. Mas creio que isso deve acontecer o mais rápido possível, porque o setor que exporta para os Estados Unidos, os diversos setores comprometidos com o tarifaço, precisa ter uma solução rápida, e creio que o Senado e a Câmara vão dar essa resposta o mais rápido possível. A oposição também não fala em obstrução do tema, para evitar que o setor produtivo seja penalizado. Nós não podemos punir quem está lá na ponta produzindo e que tem corre o risco, né, o segmento, por exemplo, de frutas, né, quem está produzindo manga no Nordeste, por exemplo, corre o risco de perder a safra. Então, portanto, algumas medidas são urgentes e necessárias, né? O formato que está sendo adotado pelo governo, nós podemos discutir aqui. Agora, que precisa dar uma resposta emergencial para segmentos que nesse momento correm risco sério de perecimento do seu produto, eu acho que é uma medida necessária. Apesar da sinalização de que o texto não deve sofrer resistência, a MP de socorro aos exportadores ainda não tem previsão de ser pautada. De Brasília, André Anelli. O setor de pescados é um dos mais afetados pelo tarifaço americano,
com a maior parte das exportações direcionadas aos Estados Unidos. E assim, o segmento busca novos mercados e tenta evitar demissões em massa. Acompanhem com o Matheus Dias. A pequena Rifan, na cidade às margens do Rio Grande, no interior de São Paulo, vive dias de apreensão com o tarifaço de Donald Trump sobre o Brasil. O local é um polo da indústria do pescado, setor que concentra mais de 60% das exportações para os Estados Unidos. E agora encara um futuro sombrio. Juliano Kubitsa é diretor de uma das maiores exportadoras de tilápias da região para o mercado americano. A empresa mantém 400 tanques e processa 9.600 toneladas de pescado por ano. 40% desse total iam para os Estados Unidos antes da taxa de 50%. Desde então, as vendas já diminuíram quase um terço. Desde o anúncio da tarifaça, a gente já reduziu, a gente redirecionou alguns dos volumes para outros países. Mas, de fato, como é uma atividade muito nova, não existe, outros países do tamanho dos Estados Unidos e com o consumo que os Estados Unidos têm. Todo mundo perde quando acontece essa taxação. Não tem sentido nenhum para nenhum dos lados, Ela inflaciona o peixe lá, ela atrapalha o produtor aqui. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias dos Pescados, cerca de 20 mil trabalhadores podem ser afetados com cortes e paralisações por conta do tarifaço dos Estados Unidos. Uma situação que deixa milhares de famílias em alerta. Somente em Rifan e em outros municípios vizinhos, cerca de 500 pessoas trabalham na mesma empresa de pescados. É o caso da Rafaela Ferreira, que teme pelo futuro. Eu não sei dizer ao certo, porque assim, eles conversam lá dentro, a gente não sabe ao certo sobre relações de corte, de demissões. Mas a gente fica um pouco com receio, de ficar sem o trabalho. Uma busca por novos mercados demora, a alternativa é vender aqui no Brasil mesmo, mas com um preço menor, como explica o supervisor de produção Samuel Araújo. Se tem o tarifaço, ou se algo me impede de exportar, eu vou ter que congelar e deixar na câmara aí armazenado por 365 dias, que é o tempo de prateleira do filé congelado, e ir escoando esse produto no mercado interno ao longo desse tempo. Sem saber se terá novos clientes, os planos da empresa de aumentar a produção em 35% foram suspensos. Além das tarifas impostas a quase 100 parceiros comerciais, os Estados Unidos também aplicam taxas e sanções a nações ligadas a países envolvidos em conflitos, como a Rússia. A situação é monitorada de perto pelo Brasil e foi tema de um dos encontros do LIDE na Índia. Daniel Lian. A punição de Donald Trump sobre a Índia por negociar petróleo com a Rússia, ampliando a tarifação ao país para 50% de seus produtos exportados aos Estados Unidos, não foi bem digerida pelos indianos. O Brasil também importa o produto dos russos, mas não deve sofrer uma nova elevação por conta desse fator. É o que avalia o presidente do LIDE Energia, Jean Paul Prates. De acordo com ele, a taxa está tão alta que já não faria diferença. Bem sancionados, quer dizer, faz pouca diferença se aumentar. Chega um ponto na tarifa, e é por isso que essa política é errada, extremamente, e até certo ponto até um pouco suicida, porque ela prejudica o país que está impondo essas sanções, no caso dos Estados Unidos, que passam a ter que mexer todo o seu portfólio de compras e prejudica a sua economia. Dos fundadores e principais países dos BRICS, todos foram duramente afetados pelas taxas impostas por Donald Trump. Resta saber se terão a capacidade de, no menor tempo possível, costurar novos acordos comerciais a fim de minimizar os danos. Já que estamos trazendo tanto sucesso, que estamos incomodando a potência mundial, que estava sozinha nesse processo, vamos então terminar o processo, vamos consolidar esse processo com China, África do Sul, com os novos membros do BRICS e principalmente Índia e Brasil. Para o ex-senador do Rio Grande do Norte, o momento exige a necessidade de estreitar laços. Essas atitudes que são reações já ao fortalecimento dos BRICS, ao entendimento e a complementaridade que esses países possuem, por parte dos Estados Unidos, leva a mais união ainda. Então, o encontro que nós estamos tendo aqui com empresários indianos, com autoridades de governo indianos, os diálogos que nós estamos tendo são todos no sentido, olha, vamos nos redescobrir, ou melhor, no caso da Índia, vamos nos descobrir mutuamente, porque agora nós precisamos, não é mais uma questão apenas de abrir novos mercados, fazer novos negócios, é uma
questão de necessidade. Prates indica que a prisão domiciliar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é um componente sem parâmetro para a tarifação, porque o Poder Executivo não tem gerência sobre o Judiciário.